Bom, agora a economia no Jornal da Manhã ontem foi um dia muito tenso no mercado financeiro, com preocupações, possível saída do ministro Paulo Guedes do governo. Denise Campos de Toledo, hoje o mercado está mais tranquilo em relação principalmente à situação fiscal também do Brasil? Olha, Tiago, ontem acabou sendo o dia do fico, né? Teve reuniões, ocorreram reuniões ontem à tarde entre Paulo Guedes e outros ministros, presidente Bolsonaro. No final, Guedes saiu dizendo que dá para conciliar. Ele mudou um pouco o tom. Na semana passada, ele tinha falado da possibilidade de impeachment até do presidente Bolsonaro, caso houvesse alguma manobra em relação ao teto de gastos, que é uma limitação legal, a ampliação das despesas, além da inflação acumulada até o ano anterior, até meados do ano anterior, a inflação anualizada. Mas o problema é que há muitas pressões por gastos, uma tentativa de estimular investimentos em infraestrutura. Nós temos uma ala do governo, principalmente a ala militar, com essa postura desenvolvimentista. Tem pressões do ponto de vista social e também de popularidade do governo, os reflexos do auxílio emergencial sobre a política animaram o presidente. Então, vem o Renda Brasil, que pode complementar, ampliar ou até substituir o Bolsa Família. Tudo isso demanda recursos e a gente vê uma explosão do déficit das contas públicas e tudo isso criou muita instabilidade no mercado financeiro, que passou a considerar seriamente a possibilidade de saída de Guedes, depois da debandada, como ele chamou, de vários secretários. Só que ontem foi um dia de se tentar, pelo menos, acomodar as expectativas. Guedes saiu dizendo que é normal que haja pressões, ele mudou o tom, que é preciso ver de onde sairiam esses recursos. Ele fala agora nos 3Ds novamente, é desoneração, desobrigação, desvinculação, desindexação, enfim, são manobras aí no orçamento, tirando aquelas despesas obrigatórias através de gatilhos. Então, se houver uma ameaça efetiva a teto de gastos, o governo ganharia alguma margem de manobra para cortar outras despesas. No ano passado, inclusive, já foram enviadas algumas MPs ao Congresso prevendo isso, MP emergencial, por exemplo. Então, você congela salários do funcionalismo no caso de você ter alguma ameaça ao teto. Agora, resta ver se essas manobras serão de fato suficientes para atender toda essa expectativa e demanda por aumento de despesas. O mercado ainda não engoliu muito essa história. Ontem foi um dia péssimo, a Bolsa ficou abaixo dos 100 mil pontos, o dólar avançou forte. Hoje, na abertura, o dólar cedeu, mas já volta a subir, porque se sabe que tem uma pressão interna muito grande, tem uma questão política muito bem colocada. O presidente Bolsonaro já tem assumido uma postura como se estivesse em campanha, apesar de faltarem aí 2 anos para as eleições presidenciais, mas as inaugurações de obras, isso chama a atenção do público e nós estamos numa fase de retração da economia. Há uma preocupação muito grande, por exemplo, com a continuidade do desemprego, embora ele tenha crescido menos do que se previa em função da pandemia. Em algum momento, programas lançados pelo governo vão perder a validade. Isso dura neste ano. Isso tem ajudado a segurar emprego formal, auxílio emergencial garante o poder de compra para milhões de brasileiros, inclusive além do que eles ganhavam na informalidade, por exemplo, R$ 600 fizeram diferença, algumas famílias receberam R$ 1.200. Então, conciliar tudo isso. Vai acabar esse programa de estímulo relacionado à pandemia, o orçamento de guerra, aí se terá de lidar com o orçamento realista, dentro de bases legais, aí volta a prevalecer o teto de gastos, a regra de ouro, enfim, uma série de limitações. E é essa situação com a qual o mercado está lidando. Não descarta não a possibilidade de saída de Guedes, no caso de não haver uma posição conciliadora, que permita ampliar os gastos com responsabilidade fiscal. Agora, se sabe que o ministro é muito teimoso, muito persistente. Ele mesmo lembrou que ele já conseguiu convencer o presidente em algumas ocasiões difíceis, como naquela questão de não permitir o reajuste do funcionalismo dos servidores. Ele conseguiu vetar essa possibilidade de reajuste e ele voltou a essa conversa da criação da CPMF, que lá atrás até derrubou um secretário da Receita Federal, Marco Sintra, e hoje ele tem o aval do presidente para testar se essa ideia cola. Então, vamos ver qual que é a capacidade de jogo de cintura de Paulo Guedes. Tudo está dependendo muito disso. O É isso. mercado confia na austeridade dele, mas quer ver na prática o que pode acontecer.